Homem-Aranha Um Novo Dia é um grande sucesso nas bilhetérias. O público está gostando, a crítica também. E nesse vídeo vamos falar aí a respeito deste novo filme do Homem-Piranha. Galera. Bom, mais especificamente de uma cena, a cena final que o Ned, ele se lembra do Peter. Rapaz, será que ele se lembrou mesmo do Peter? E se isso aconteceu, como aconteceu? Depois da vinheta, vamos descobrir. Simbora! E aí, galera de boa? Eu espero que sim. Aqui é o Marcelo. É o seguinte, antes da gente falar aí do filme Homem-Aranha Um Novo Dia, dessa cena onde o Ned ele se lembra do Peter, preciso, é claro, fazer algumas considerações aqui. Por exemplo, esse vídeo obviamente contém spoilers do filme, galera, é claro. Mas se você ainda não assistiu, tá pretendendo assistir, então já sabe, né? Nesse momento pode sair do vídeo, assiste o filme lá, e aí depois você vem aqui e deixa aqui os seus 2 centavos. Mas se você quiser e puder fazer um imenso favor, antes de sair do vídeo, deixa aqui o seu like, curte esse vídeo, galera. Quando você voltar e assistir, se você não gostar do vídeo, aí você pode retirar o like ou até mesmo dar o dislike, beleza? E a segunda coisa que eu tenho a dizer é que esse vídeo, assim como todos eles, se não todos, a maioria, esse canal, galera, na verdade, é pra gente interagir. Então, eu trouxe 3 teorias aqui da internet a respeito desse tema e eu quero que você comente aqui no campo dos comentários. Qual dessas teorias faz mais sentido? Ou, de repente, nenhuma delas? De repente, você tem uma teoria que faça mais sentido? Então, deixa aqui no campo dos comentários. Beleza? Agora sim, recados dados, simbora! Bom, galera, no final do filme, o Peter, ele entra na cafeteria e ele encontra o Ned sentado lá na mesa, pá. E aí ele vai se apresentar pro Ned de forma formal. Formal. Enfim, o Ned, é claro, ele acaba se lembrando que ele é o cara lá do apartamento, da festa e tudo mais. Até aí, tudo beleza, tudo normal. Então, Então o Peter se apresenta e vai apertar a mão do Ned. A princípio começa um aperto de mão comum, normal, mas depois o Peter ele começa a fazer aquele aperto de mão deles, né? Que eles têm. E o Ned, por memória muscular, vai no embalo, faz também junto com ele. E ao final do cumprimento, galera, o Ned simplesmente diz: Peter? Assim, meio espantado, como se realmente tivesse lembrado de algo. Como, por exemplo, pô, imagina que você tá aí na sua casa e tal, você de repente não sabe onde deixou os óculos, a chave, sei lá o que, galera. Onde eu deixei a chave, onde eu deixei o controle remoto, enfim. E aí, de repente, dá um estalo na sua mente. Ah, lembrei, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu ao término do cumprimento ali entre o Peter e o Ned. Ele, pum! E ele disse, Peter. Bom, e aí vamos às teorias, galera. Como eu disse, eu trouxe 3 teorias para vocês. Teoria número 1 desse vídeo, claro que tem um monte de teoria por aí, né? Tem mais de 3, mas aqui nesse vídeo, teoria número 1. Ele não lembrou do Peter, assim, ele ligou os pontos por ser um cara inteligente, né? Ele lembrou que naquela da vez que o Homem-Aranha esteve na casa deles lá, a MJ, ela falou o nome do Homem-Aranha, ela falou Peter. E então ele ligou uma coisa com a outra e falou, porra, Peter, aí agora vem um cara que se chama Peter, vem me cumprimentar. Ah, meu irmão, então você que é o Homem-Aranha lá que a MJ tá falando. Então assim, ele, Peter, tipo, ah, é você, compadre, te peguei no pulo, hein?
Bom, galera, só que essa teoria é o seguinte, ela até que faz um pouquinho de sentido, né? O cara ligar os pontos ali para. Mas por que ele não disse Homem-Aranha e sim Peter? Né? Porque se ele ligou mesmo os pontinhos ali, a MJ falou, né? Ah, cara, Peter. E o Peter naquela ocasião ele estava trajado de Homem-Aranha. Automaticamente, ele fazendo essa conexão, eu acho que ele ia falar Homem-Aranha e não Peter. Até porque o Peter já se apresentou para ele. Eu sou o Peter. Quer fazer o cumprimento. Aí depois do cumprimento, ele falou Peter e não Homem-Aranha. Então, se essa teoria fosse mesmo, fosse se concretizar, na minha opinião, eu acho que ele deveria falar Homem-Aranha. Aí você pode falar, mas aí se ele fala Homem-Aranha, vai estar entregando o Peter ali para os outros. Os outros eu vi, passa o quê? Galera, vamos lá. Eu acho que não, porque a cafeteria ali estava vazia, tinha as pessoas lá, mas eu estava distante, não ia ouvir ele falando. E se ouvisse ele falando também, não ia significar nada. Homem-Aranha, Homem-Aranha. E aí? Homem-Aranha, ele ia falar Homem-Aranha. E logo em seguida, provavelmente se isso acontecesse, o Peter ia falar, não, calma. E ele mesmo ia... Ia já falar, eu vi o Homem-Aranha, né? Ia ter aquela desculpinha toda. Então, isso não é desculpa para ele não falar Homem-Aranha. Mas, como ele falou Peter, e deu a entender que ele lembrou da sua amizade. E aí nós vamos para a segunda teoria, que é o quê? Como o Ned ele é propenso a poderes mágicos, né? Não sei se vocês lembram, mas no filme anterior, nos filmes anteriores, agora não lembro aqui qual exatamente, mas ele usou magia, ele conseguiu abrir o portal quando ele usou o anel do Doutor Estranho. Então ele fez ali de prima, ele abriu. Então ele tem essa predileção à magia. Dito isso, pode ser que essa magia, essa mesma magia que habita dentro do Ned, fez com que ele lembrasse do Peter mesmo, o amigo dele, Peter, depois do cumprimento, galera. Né? Alguma coisa mágica pode ter acontecido ali e retornou às memórias dele. E isso faz bastante sentido e até seria um gancho muito maneiro. Eles iam resgatar o lance dos poderes do Ned, né, e tudo mais. Ia fazer muito sentido essa teoria, sim. Para mim, dentre essas três teorias que eu trago para vocês, essa é a que faz mais sentido. Bom, e agora vamos à terceira teoria, que é, na verdade, ele se lembrou por causa dos poderes da Jean Grey. Sim, quando a Jean Grey estava controlando ali a mente de um monte de pessoas lá na cidade de Nova York, ela evoluiu os poderes dela, né? Lembrando que tinha um gancho no comecinho ali, quando teve um flashback dela com a irmã dela, onde ela tinha uma limitação de 10 metros, então ela teria que pular. Isso foi, ao longo do filme, foi executado, que ela pega uma pessoa aqui que está perto dela, até um alcance de 10 metros, e aí ela vai pulando até chegar ao alvo que ela quer, caso ela queira uma pessoa distante, além dos 10 metros. E nesse flashback, a própria Jean Grey também pergunta, mas eu poderia fazer aí com mais pessoas, né? Poderia controlar mais mente? E a Sarah, se eu não me engano é Sarah, o nome da irmã dela, ela afirma que sim, né? Mas isso se você evoluir, se você for mais poderosa e tudo mais. E foi o que acabou acontecendo quando a Jean Grey estava presa lá. Ela evoluiu os poderes dela e controlou grande parte de Nova York. Não toda, galera, mas grande parte de Nova York, beleza? E nesse momento, uma dessas pessoas controladas ali, paralisadas pelo poder, era o Ned. Então, segundo essa teoria, os poderes psíquicos da Jean Grey mexeram de certa forma com a mente do Ned e, ao fazer o cumprimento, os poderes despertaram, trouxeram as suas memórias de volta. E então ele disse Peter, ou seja, lembrou do amigo dele. E é isso, galera. Essas são as três teorias aí que eu achei mais relevantes
aqui nas internet, mas você pode deixar a sua teoria aqui nos comentários. Comenta aí qual dessas teorias você acha que faz mais sentido, ou se a sua é melhor de repente, ou nenhuma delas. O Ned não lembrou de nada. Aquilo ali foi só um clickbait pra galera ficar fazendo vídeo, teorizando, falando e tudo mais, pra gerar mais coisa pro Homem-Aranha. Comenta aqui o que você acha a respeito desse assunto. Agradeço a sua audiência, a sua paciência. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui. Agora é orgânico.